Estarmos nessa primeira reunião de sábado, né, do ano. Talvez a primeira reunião, eu estou falando assim, da rede de jovens, né? Nós tivemos a campanha, mas essa é a nossa primeira reunião. E Deus colocou algumas coisas no meu coração. Eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. Se você tiver uma caneta, um papel para você anotar, o título da palavra hoje, coloca aí para nós, Ramon. Decisões para um ano novo. Quais são as decisões? Eu ia colocar resoluções, né, para ficar mais chique. Quais são as resoluções que nós precisamos tomar para que nós possamos viver o novo de Deus? Existem algumas coisas que nós precisamos tomar, algumas decisões na nossa vida, para que nós venhamos a viver o novo do Senhor. Eu creio, queridos, que muitas coisas aconteceram até hoje. O Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem estendido as tuas mãos sobre nós, enfrentamos lutas, choramos. Eu creio que muitos aqui choraram, mas até agora é benésia, porque o Senhor tem nos abençoado. Talvez muitos ainda tenham enfrentado lutas aqui, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Eu creio que nesse ano, né, nesse começo de ano, eu parei e falei para Deus, falei, Deus, a partir desse ano, eu preciso tomar algumas resoluções na minha vida. Talvez você não fez isso, nesse ano de 2022, algumas resoluções, algumas decisões, e essas decisões irá mudar toda a sua história. Quando você toma umas decisões, umas resoluções em Deus, isso precisa mudar a sua história. E são decisões importantes da nossa vida, queridos. Muitas decisões irá implicar nesse ano de 2022. As decisões que você tomar irá marcar a sua história. E você precisa tomar decisões sábias. E é isso que Deus colocou no meu coração. Decisões que você precisa tomar, que eu preciso tomar, alguns objetivos, né, algumas decisões, você já determinou para esse ano, algumas decisões, para a sua saúde, para a sua área familiar, para a sua área emocional, para a sua vida espiritual, você tomou algumas decisões, querido, e essas decisões precisam marcar a sua história. Decisões na área familiar, na sua área profissional, e tudo isso é muito bom, né? Eu gosto muito quando começa o ano, e todo ano, né, quando começa o ano, a gente fala assim, esse ano será diferente. Quem fala isso ou não? Mas se nós não tomarmos decisões diferentes, não será diferente, queridos, não será diferente. Se você não tomar umas decisões na sua vida, para que o novo de Deus venha, nada irá acontecer na sua vida. E eu coloquei que nós precisamos, né, essa dinâmica do novo, desperta uma vontade de levantar e de recomeçar. Você já percebeu? Quando começa o novo, dá uma vontade de levantar, de recomeçar, você fala assim, esse ano eu vou fazer diferente. Eu tenho certeza que cada ano a Luciana fala assim, esse ano vai ser diferente com essa equipe de louvor. Fala ou não fala, Luciana? A gente fala, queridos. Esse ano vai ser diferente com essa rede. Esse ano vai ser, porque o novo, essa dinâmica do novo, traz um entusiasmo dentro de nós. E nós temos que pegar, queridos, e começar a tomar decisões. Olha só, quando você fala assim, ó, eu vou tomar uma decisão, um objetivo com a minha saúde, o que você fez até agora? O que você está fazendo até agora? Com a sua vida espiritual, o que você fez até hoje? Nesses 14 dias de 2022, quais são as decisões novas que você tem tomado? Porque senão, queridos, nada irá acontecer na sua vida. Nós precisamos tomar decisões novas. Nós precisamos, né, pegar algumas resoluções. E eu coloquei, queridos, que até agora,
né, nesse ano de 2022, foi ano de incertezas. Se você prestar atenção, foi ano de incertezas. Coloca aí para mim o próximo slide, Ramon, o próximo. Um ano de incerteza. Nós começamos o ano de 2022 com por que é novas, né? Com incertezas. Por que eu coloquei? Se você prestar atenção, a primeira coisa que eu coloquei, uma nova variante, ou não? Uma nova variante ou não? Nós olhamos aí, né? Nós vemos aí a influenza, a Covid, gripe, e cada hora chega uma coisa diferente. Nós começamos o ano com a incerteza. Nós não sabemos se nós estamos com gripe, nós não sabemos se está com Covid, e nós temos aí uma nova variante, que é a mais contagiosa, que tem batido a porta, e o nosso coração fica incerto: será que eu estou gripado? Não estou? Será que eu peguei? Será que eu fui contaminado? Porque tem incertezas batendo no nosso coração. Nós começamos o ano assim ou não? Quer ver outra coisa que eu coloquei, outra incerteza, que eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Desastres climáticos. Quantos desastres aconteceu nesse ano? Eu coloquei aqui, a Bahia, o estado da Bahia, estava debaixo d'água. Quantas famílias perderam as suas casas? Quantas famílias ali perderam os seus bens? Famílias ali que estão precisando de ajuda, queridos. Então, os desastres climáticos bateram a porta. Há poucas semanas agora nós vimos aí um desastre ali em Capitólio, aqui em Minas Gerais. As pessoas ali no barco e de repente um desastre climático ali aconteceu. Não vou muito longe, aqui ó, em Barretos. Se você viu o noticiário, Barretos também ficou debaixo d'água. Muitas coisas, esse desastre climático que tem batido a porta, a gente para e fala assim: Deus, o que está acontecendo? E eu coloquei aqui, né, mas algumas coisas, ficamos aí angustiados, fazemos algumas perguntas. Eu não sei se você já fez algumas perguntas. Deus, o que está acontecendo? Diante de tantos desastres que está acontecendo, hoje mesmo eu parei e falei: Deus, o que está acontecendo? Você olha tantas coisas que têm acontecido à nossa volta. Quer ver outra coisa que vai acontecer nesse ano? Instabilidade econômica. Parece que ir no supermercado é artigo de luxo. Eu chego no supermercado, queridos, às vezes coisas que eu gostava, eu olho e falo assim: será que eu posso pegar? Porque eu não sei se cabe no meu orçamento, eu não sei se cabe no seu, mas tem coisas, queridos, que eu olho e falo assim: misericórdia, queridos. Então, ir no supermercado hoje é artigo de luxo. Então, essa estabilidade, né, a gente olha a inflação subindo, e de repente você olha: será que vou dar conta de cumprir os meus compromissos ali com o meu cartão? De repente a gente para, né, e no supermercado virou, né, um artigo ali de luxo. Você olha, tanta coisa que a gente gosta, você pensa, queridos, às vezes eu vou pegar alguma coisa para mim, eu olho e falo assim: Deus, mas isso aqui eu podia ajudar tantas pessoas. Eu faço essas perguntas, querido. Às vezes eu me privo de algumas coisas que eu penso: não, isso aqui podia ajudar tantas pessoas. Porque hoje ir no supermercado é artigo de luxo. Quer ver outra coisa para a gente pensar? Uma confusão política. Esse ano é um ano de decisão. É um ano, queridos, que nós precisamos eleger o nosso presidente. É um ano de decisão política, né? Em quem eu vou votar, porque é aquele que vai governar o nosso país durante 4 anos. Você parou para analisar? Que esse ano é um ano de decisão. E esse ano de decisão, a discórdia entre as famílias, entre as pessoas, aquele que é do lado A, do lado B, ai, se você não concordar comigo, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, queridos. Deixa eu só falar algo para você: maldito o homem que confia no homem. Se você não olhar para o céu e dizer: o Senhor vem a última palavra.
E você começa a ver quantas famílias têm sido destruídas, porque o fulano voltou em A, o fulano voltou em B, e você pergunta, será que eu tenho que me posicionar ou não? Será que eu tenho que ficar do lado A, do lado B? Queridos, eu não quero levantar polêmica, eu só quero te levar a pensar. Será que eu tenho que postar, não tenho que postar? Eu tenho que cancelar, eu tenho que responder? Você já parou no seu coração? Você já parou para analisar, queridos? As pessoas te cobram uma postura, te querem que você faz A, que faz B, que faz C, confiando em homens. Eu sou da direita, eu sou da esquerda, queridos, e eu sou do céu. Ah, eu sou do A, sou do B, deixa eu só falar para vocês, eu sou do céu. Eu confio ainda naquele que está sentado no alto e sublime trono. Então aqui, queridos, essa definição, há uma guerra, uma briga constante. Quantas famílias foram destruídas porque fulano voltou em A, fulano voltou em B, fulano voltou em C, porque fulano acredita em A. Quantas famílias, por coisas tão corriqueiras, ficam olhando aqui para essa terra. Outra coisa que eu coloquei, conflitos sociais. As pessoas têm levantado bandeiras. Então, se você parar para analisar, será que eu tenho que levantar bandeira? Será que eu tenho que postar ou não? Você já fez essas perguntas? Será que eu tenho que me posicionar ou não? Será que eu tenho que ir para a rua? Será que eu tenho que sair para gritar ou não? Você nunca fez essas perguntas? Mas eu quero te levar a pensar, queridos. Eu quero te levar a pensar nesse dia. O que Deus quer de mim, nesse ano de 2022? O que Deus quer de você? Não é o que os homens querem de você, eu estou te perguntando o que Deus quer de você. O que Deus quer da minha pessoa? Se vocês prestarem atenção, talvez a pessoa que fala menos de política sou eu. Porque eu ainda continuo acreditando que Deus não perdeu o controle de nada dessa terra. Eu continuo acreditando que Deus está sentado no alto e sublime trono, e a última palavra vem dele. A última palavra vem do Senhor. A minha pergunta é, Deus, será que eu tenho que cancelar? Será que eu tenho que responder? Será que eu tenho que ir para as redes sociais? O que Deus espera de mim e Deus espera de você? O que Deus quer de nós nesses dias? Então eu coloquei algumas coisas para nós meditarmos hoje, né? No meio de tudo isso, eu tenho uma certeza. No meio de tudo isso que eu falei, eu tenho uma certeza. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. No meio de tudo isso que eu falei, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. No meio de todo o caos que nós temos vivido, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. A hora que você se deparar com tudo isso que eu falei, feche seus olhos e diga, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom, sempre bom. E eu quero te mostrar algumas coisas para nós meditarmos hoje, né? No meio de tudo isso, querido, Deus continua sendo Deus. E a primeira resolução que eu coloquei, a primeira decisão, coloca aí para mim, qual que é a primeira decisão? Olhe para cima. E hoje eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Nós precisamos olhar para cima. Tem um filme, talvez muitos aqui, olha aqui para mim, queridos. Talvez muitos estão pensando assim, ai pastor, parece, olhe para cima. Isso parece estar, a Giovana já pôs ali junto, não era para pôr junto, mas está bom. Olhe para cima, parece que alguns meses atrás foi lançado um filme, e aí você fala assim, parece que você copiou, né, o nome desse filme. Copiei. Olhe, mas o nome do filme é Não Olhe para Cima. Mas eu quero te desafiar a olhar para cima, queridos. Quantos aqui assistiram esse filme da Netflix? Deixa eu ver.
Espera aí, pode levantar a mão, deixa eu ver. Quantas? Porque aí fica mais fácil de eu pregar. Queridos, deixa eu te falar, esse filme, deixa eu ver, gente, deixa eu ver quem assistiu o filme, deixa eu ver. Vocês assistiram esse filme? O que vocês acharam desse filme? Luciana, o que você achou desse filme? Esquisito. O que você achou desse filme, meu irmão? Mais ou menos. Vamos lá, gente, não tenha medo não. Quem mais assistiu o filme? Vamos lá. Agora já começaram a baixar a mão, agora tem gente que não assistiu mais, né? Tinha aqui umas 30 mãos, agora já não tem, só tinha duas, né? Do irmão e da Lu. Vamos lá, quem mais assistiu o filme? O que você achou? Bom. Você achou bom, Ana Laura? Achou bom. Quem mais? Cleides, o que você achou do filme? Apocalíptico. O que você achou do filme, Lorena? Hã? Uma crítica. Deixa eu falar algo para vocês, querido. Esse filme, ele teve várias críticas. Alguns gostaram, outros não gostaram. E muitos ali se identificaram, outros não. Mas deixa eu só falar algo para vocês. Deixa eu dar um spoiler aqui do filme. Ah, pastor, eu não assisti o filme. Problema seu, passou de uma semana, já não é mais spoiler. Sabia disso? Que é uma regra? Sabia disso? Sabia que a regra mudou? Que passou uma semana, você não assistiu, problema seu. Agora eu vou contar. Esse filme é um filme apocalíptico, que conta a história de uma professora ali que está fazendo um doutorado em astronomia e tal, e ela está ali pesquisando, e de repente ela vê que tem um meteoro, um cometa que está vindo ali em direção à Terra, e a Terra e a raça humana vai ser dizimada, é isso, não é? E aí de repente, ela quer alertar a Terra e ninguém está preocupado com nada, está todo mundo ali no oba-oba, o pessoal está preocupado com o Big Brother, o pessoal está preocupado ali com a artista que vai casar com fulano, está preocupado com a vida do vizinho, não é? Com as eleições, né? Está preocupado se o Eltinho noivou ou não, se convidou, não convidou ninguém. Tudo gente desocupada que não tem o que fazer. Isso vai falando do filme. No filme tem tudo isso. Gente desocupada que não tem o que fazer, preocupando com a vida dos outros. Em vez de olhar para aquilo que tem que olhar. No filme não tem isso ou não? Eu estou falando ou não, gente? É mais ou menos isso. E aí eles tentando alertar que o mundo irá acabar, tal, é apocalipse. Queridos, deixa eu só falar um negócio para você. Eu não quero fazer uma crítica do filme. Mas eu quero pegar um ponto de partida só. O filme fala, não olhe para cima. E hoje o título da palavra é, olhe para cima. Olhe para cima. Aonde é que você tem colocado os seus olhos? E onde você colocar os seus olhos, isso vai mudar a sua história. As pessoas ficam tão preocupadas com as coisas dessa terra. E essa pergunta de olhar para cima. Coloca para mim Colossenses 3, versículo 1 e 12. Ramon, fazendo um favor. Vamos ver o que diz Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fossem ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui dessa terra. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Na minha versão diz, olhai para as coisas do alto. E eu ficava pensando, falei, Deus, mas o que é olhar para as coisas do alto? Será que é ficar olhando para o céu, imaginando que eu estou sentado numa nuvem, e de repente o Hillsong está cantando, e tem aquele tanto de anjinho com harpa, e eu olhando para o céu, e aquela música linda? Não, queridos, não é isso. Olhar para o céu é olhar para Cristo, é olhar para as coisas de Cristo. Quando ele fala, olhai para as coisas do alto, é para nós olharmos para as coisas de Cristo.
O que que Cristo fez aqui nessa terra? O que que Cristo fez por mim e o que que Cristo fez por você? Qual foi a obra de Cristo aqui nessa terra? Então, quando ele fala olhar para as coisas do alto, fala de olhar para aquilo que Deus fez por mim, que Deus fez por você, fala de uma nova vida, fala de nós estarmos olhando para as coisas do Senhor, fala de nós termos uma nova vida, de nós estarmos caminhando com o Senhor. Sabe, queridos, poder ter uma nova vida. Às vezes nós começamos o ano de 2022, né, com um novo calendário. Deus não quer um novo calendário, Deus quer que nós olhamos para o Calvário. Deus não quer apenas um novo calendário, Deus quer um novo, quer que nós olhamos para o Calvário. Às vezes nós falamos assim, Deus tem um calendário. Deus não tem um calendário, Deus tem um Calvário. Porque quando você olha para o Calvário, você entende quem sou eu e quem é você. E o que que isso implica na minha vida e isso implica na sua vida? O que que Deus tem para mim e o que que Deus tem para você, né? Por que olhar para o alto? Olhar para o alto é onde Deus está. Queridos, nós vivemos num mundo de mentiras. Se você prestar atenção, nós vivemos numa fake news. É muita mentira. É mentira em todo o tempo. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro. E sabe o que Deus quer de mim, de você, queridos? Que nós venhamos a trazer o reino dele sobre essa terra. Porque viver em Cristo é trazer o seu reino. Quando você olha ali a oração do Pai Nosso, ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, venha o vosso reino. Mas como que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui nessa terra? Através da sua vida e através da minha vida. Quando nós vivermos a palavra do Senhor, quando nós entendermos o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você, olharmos para o alto é tomarmos, né, nós vivermos o que o Senhor tem para nós, é trazer aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E eu quero falar, coloca o próximo para mim, fazendo um favor, Ramon. Eu quero agora nesses minutos falar sobre 5 benefícios de olharmos para o alto. Quando você olhar para o alto, o que que acontece na sua vida e o que que vai acontecer na minha vida? O que que é olhar para o alto, pastor? Nós vamos descobrir hoje na palavra de Deus, esses 5 benefícios, quando você tirar os olhos dessa terra, e você colocar os olhos no céu. Queridos, quando nós colocarmos os olhos no céu, qual é a responsabilidade que Deus quer de mim, e que Deus quer de você? Vamos lá, Ramon, coloca o próximo. Enxergar além da circunstância. O que é enxergar além da circunstância? A Bíblia vem falando de um homem chamado Abraão, em Gênesis 1, 2, coloca aí para mim, Gênesis 1, 2, a Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão, e Deus falou assim, a terra porém estava sem, Gênesis 15, 1, coloca Gênesis 15, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão, será sobremodo grande. 2, respondeu Abraão, Senhor Deus, me haverá de dar, se contínuo sem filho, o herdeiro, a minha casa, o Damasceno Eliezer. Olha aqui para mim, Abraão fala assim, Deus, como que o Senhor me dá uma promessa, sendo que eu não tenho nenhum filho? Alguns questionamentos. Deus, ele tem alguns questionamentos dentro do coração dele. Agora versículo 5, vamos lá. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu. A primeira coisa, Deus tira Abraão de dentro da tenda e leva para fora da tenda. Por que Deus tirou Abraão de dentro da tenda, queridos? Dentro da tenda, isso fala de uma visão limitada. Quando você está dentro de uma tenda, a sua visão está limitada. Queridos, deixa eu te perguntar, qual tem sido a sua tenda nesses dias? Deus quer tirar toda a tenda que está cobrindo os teus olhos. Você que tem em casa, Abraão estava ali cheio de questionamento. Quando você está dentro de uma tenda,
Você tem questionamentos dentro do seu coração. E Deus quer quebrar todo questionamento dentro de você. Quando você está dentro de uma tenda, você vê as suas limitações, você se vê impossibilitado, eu não consigo, eu não dou conta, você só vê impossibilidades. Então Abraão estava vendo as impossibilidades, viver dentro de uma tenda. Então Deus tira ele da tenda, então agora ele olha para os céus, e fala, Deus, e Deus fala para esse Abraão, olha para as estrelas do céu. Queridos, você já parou para pensar quantas estrelas existe no céu? Você já parou algum dia e começou a contar estrelas? Ou foi só eu? Eu já parei, ficava contando. Você conseguiu contar todas? Eu não consegui, mas o meu amigo Google me deu uma resposta hoje. Pode ter um amigo Google. O que o homem não responde, você vai para o Google. Eu falei, será que tem quantas estrelas no céu? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele dá nome e sobrenome para cada estrela. Uau! Eu falei, será quantas estrelas? Queridos, só que na Via Láctea, né, nosso sistema solar, tem mais ou menos 200 a 400 bilhões de estrelas. E se eu não me engano, todo o sistema solar tem não sei quantos bilhões de galáxias. Então, aproximadamente tem mais ou menos 6 trilhões de estrelas. Mas provavelmente é raro, porque o homem não pode contar. 6 trilhões, alguém sabe me dizer o que é isso? E provavelmente está bem inferior. E a Bíblia diz que Deus, Ele sabe o nome de cada uma das estrelas. Olha lá o Pedrinho conferindo, gente, se eu estou falando certo ou não. Olha lá, estou falando certo ou não, Pedrinho? Olha lá, hoje está difícil pregar, não tá, gente? Mas deixa eu falar algo para vocês. Se o homem aproximou 6 sextrilhões de estrelas, o que é isso, gente? Não passa nem na minha cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada um. Será que Deus não conhece seu nome? Será que Deus não conhece o seu sobrenome? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você, nós temos um Deus, que é o Deus do impossível, que Deus sabe de todas as coisas. Olhar para o céu, olhar para cima. Deus falou, Lu, você me ajuda aqui? Então Abraão agora ele olha para cima, e ele descobre aqui, né, as 6 sextrilhões de estrelas. Eu fico pensando, o que é 6 sextrilhões de estrelas, querido? Eu não tenho a mínima ideia. Alguém sabe o que é isso, querido? 6 sextrilhões de estrelas. Mas que Deus está no controle de todas as coisas. Eu ainda fico com Romanos capítulo 8, que diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, também não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem a peste, nem a perseguição, nem a fome, nem a escassez, nem a fome, nem a nudez, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Então a primeira coisa, queridos, saia da sua tenda. Qual tem sido a sua tenda? Para você olhar para o céu, enxergue além da circunstância, não olhe para o problema. Abraão só viu o problema e falou assim, eu não tenho filho, eu não tenho nada, como que eu vou ser pai de uma nação? Abraão só viu o problema, queridos. Talvez nós só temos enxergado o problema nesses dias. Talvez a gente olhe, só vê problema, só vê problema. Você vê problema na sua casa, você vê problema na sua família, você vê problema. Deus quer te levar a enxergar além da circunstância.
Já viu quando alguém chega para você, olha, o problema é esse, fala assim, qual que é a solução? Espera aí, o que nós podemos fazer para melhorar isso aqui? Olha só a mulher de Abraão, vamos ver a mulher de Abraão, coloca para mim Gênesis 18, coloca Gênesis 18, 10, fazendo favor. Sara estava ouvindo, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara estava ouvindo, Deus deu uma promessa, e ela fala, daqui a um ano dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, ela estava onde, gente? Dentro da tenda, o ouvido dela estava lá, ó. Deus falando com Abraão e ela lá. Você já viu, né, que a mulher, ela faz 1000 tarefas, o homem só faz uma. O homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela faz 20 coisas ao mesmo tempo. O homem está aqui assistindo televisão, futebol, a mulher fala assim, bem, você me ama? Ele fala assim, ou eu te amo ou assisto futebol, não dou conta. A mulher está aqui, ó, ensinando tarefa para o menino, fazendo comida, escutando o rádio, e o marido está conversando, e de repente ela ainda dá palpite na conversa, não, bem, não foi esse dia não, foi tal dia. A mulher faz 20 coisas ao mesmo tempo, ela é dona de casa, ela é modelo, ela tem que ser, ela cuida do filho, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a mulher faz, o homem não. Então a Sara estava lá, ó, dentro da tenda, fazendo comida, e prestando atenção na conversa de Abraão, mas ela estava dentro da tenda, olha lá, e disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e Sara estava lá, ó, dentro da tenda, verso 11, Abraão e Sara já era velha, avançada em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres, vai ver que Abraão sonhava como Deus tinha feito ela, né, da forma que ela tinha vindo ao mundo, riu-se pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também, o meu Senhor, terei ainda prazer, ela falou assim, Abraão, ela falou, deve ter pensado assim, Abraão, não vou falar não, porque senão, vamos lá, 13, diz o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo voltarei a ti, Sara, e terá o que? Um filho. Daqui a um ano, você vai ter o que? Um filho. Deus estava falando para Sara, Sara, sabe qual que é o problema, queridos? Quando nós estamos dentro da tenda, a nossa visão fica limitada. Sara estava dentro da tenda, até Deus tirar ela para fora. Não dá tempo de nós lermos o resto. Deus tira Sara para fora. Então a primeira coisa, queridos, a primeira coisa que eu coloquei para nós meditarmos aqui, enxergar além da circunstância. Segunda coisa, coloca aí para mim. Segunda, coloca o próximo. Encontrar a minha identidade. Ah, pastor, por que encontrar a minha identidade? Coloca para mim Daniel 4:34. A Bíblia vem contando a história de um homem chamado Nabucodonosor, e a Bíblia diz assim para mim e para você, mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos para onde, queridos? Ele olhou para onde? Para os céus. Qual que é o benefício de olhar para o céu? Agora é encontrar a sua identidade. A Bíblia fala que ele olhou para o céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei, aquele que vive, cujo domínio sempre, cujo reino é de geração em geração. A Bíblia fala que ele voltou à consciência, porque aquele homem estava perturbado. Nabucodonosor estava perturbado, queridos, ele não sabia mais quem ele era, ele estava tão perturbado, queridos, que ele perdeu a sua identidade. Aquele homem estava arrogante, aquele homem, ele era talvez o maior rei daquela geração, daquele tempo, ele era o rei ali da Babilônia, talvez um dos maiores reis que já existiu.
Ele estava se achando. Talvez ele chegava diante do espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais poderoso do que eu? Porque o orgulho tomou conta do coração dele. E Deus levantou do céu e falou assim: existe sim, Nabucodonosor, eu. E a Bíblia fala que aquele homem ficou louco. Aquele homem se tornou um animal. Quando a soberba, o ego do homem, já viu quando o homem, o ego toma conta, ele se acha o dono de tudo. Quando o ego, ele se acha o mais poderoso. Eu mando, eu faço, ninguém pode se opor àquilo que eu falo. Eu sou o melhor, não tem outra pessoa. Aqui nessa igreja eu sou o melhor, eu sou o melhor pregador, eu sou o dono, eu sou o chefe. Queridos, quando a soberba toma conta do coração, queridos, Deus levanta do trono. Quando Deus levanta do trono, o ego daquele homem era um homem orgulhoso, e a Bíblia fala que aquele homem se tornou um animal. Ele ficou comendo vegetal durante anos. Eu estava vendo uma pesquisa na arqueologia, no ano de 585 até 573 antes de Cristo, não tem relato da história de reis, que provavelmente Nabucodonosor, ele estava completamente perturbado. Então quando a soberba toma conta, mas quando nós olhamos para o céu, aquele homem voltou à consciência. Você começa a descobrir qual é a sua identidade em Deus. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor te chamou? Por que nós estamos aqui nesse lugar? O que Deus quer de mim e o que Deus quer de você? A nossa identidade, ela vem, e nós começamos a descobrir o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para nós nesses últimos dias. Próxima coisa, coloca aí para nós, o próximo, eu preciso andar um pouquinho mais rápido. Ajustar o que? A minha esperança. Isaías 51:6, coloca aí para nós, Ramon. Isaías 51:6, a Bíblia diz assim: ergamos os olhos para o céu. Colocamos os olhos aonde, gente? No céu. Olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se desgastará como uma roupa, os seus habitantes morrerão como mosca, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Queridos, terceira coisa, precisamos ter esperança. Tudo vai passar, tudo vai passar. Às vezes a gente olha, queridos, eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 16, e tudo vai passando muito rápido. Quantos aqui creem que eu tenho mais de 25 anos? Deixa eu ver. Eu também tenho 26. Eu tenho mais de 25. Eu tenho 26. Tudo passa muito rápido. Ninguém é eterno, queridos. Põe isso no seu coração. Ninguém é eterno. Se você prestar atenção, tudo passa muito rápido. E aqui fala, quando eu olho para os céus, tudo vai passando muito rápido na sua vida e na minha vida. A vida é muito frágil, queridos. Tudo passa muito rápido. Tudo vai passando muito rápido. E as pessoas vão olhando para essa terra. Tem pessoas iludidas, né? Deixa eu voltar aqui na área da política. Tem muita gente iludida, falando assim, ó, fulano A, B, C vai resolver o problema. Não, queridos, olha para cima. Olha para cima. Alguns perguntam, se é de direita ou de esquerda? Não, eu sou do céu. Eu continuo acreditando que existe um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Eu continuo acreditando que Deus vai resolver todas as coisas. Não fica confiando em homens, querido. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem
Jeremias 17:17. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Confia no Senhor. Há 2 semanas atrás, uma pessoa na academia me perguntou: pastor, como que você lida com essa questão da política? Eu falei: para mim é muito simples. Eu ainda continuo acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu continuo acreditando que Deus irá fazer alguma coisa e vai ter misericórdia do seu povo. Ele falou assim: tal, e o que você age com o negócio do cancelamento? E isso, eu falei assim: jamais você vai ver eu discutindo em rede social. Depois que eu descobri um botãozinho que diz assim, bloquear. As pessoas vão lá e falam assim: mas eu acho. Se eu tivesse perguntado alguma coisa para você, eu não te perguntei nada. Você vai lá e fala assim, então. Depois que eu descobri essa setinha que chama bloquear, não é libertador ou não, queridos? Você vai lá, bloqueia. Tem pessoas que não gostam de você, mas fica te seguindo, né? Tá achando que você é novela. Aí, pessoal, deixa eu ver as cenas dos próximos capítulos, né? Fica louco, né? Deixa eu te falar um negócio aqui. Não vou falar nada. Quarto, pessoal, viver em amor e unidade. Até o Jesus olhou para o céu, querido. Sabia que Jesus olhou para o céu? Coloca para mim João 17:1. 17:1. Olha só. Depois de dizer isso, Jesus olhou para onde? Jesus olhou para onde? Jesus olhou para onde, igreja? Para o céu. Jesus olhou para o céu. E ele disse assim, o céu, e orou: Pai, chegou a hora, glorificai o teu filho, para que o teu filho seja glorificado. Querido, você sabe o que é glorificar a Deus? É quando você cumpre aquilo que Ele te chamou para fazer. Jesus veio para glorificar o Pai. Qual foi a grande missão de Jesus aqui na terra? Foi para que o Pai fosse conhecido. Alguns falam assim: não, foi para morrer na cruz. Não foi. Isso é apenas um detalhe. Jesus, ele veio para glorificar o Pai. Ele veio para fazer o Pai conhecido. E sabe qual que é a sua missão e a minha? Fazer Jesus conhecido na terra. Jesus foi chamado para fazer o Pai conhecido na terra. E eu e você fomos chamados para fazer Jesus conhecido na terra. Esse é o grande chamado. Porque a terra estava contaminada. O homem havia se desviado do propósito de Deus. Então Jesus veio para fazer Deus conhecido. Para que o amor de Deus fosse conhecido aqui na terra. Que Deus é amor, que Deus veio e entregou a sua vida. E o meu papel e o seu papel é fazer Jesus conhecido aqui na terra. Esse é o seu papel e esse é meu papel. Essa oração de João 17, queridos, não é a respeito de Deus, é a respeito do homem. E o grande segredo aqui fala do amor e da unidade. Amor e unidade. Como que Deus vai ser conhecido aqui na terra? Quando nós amarmos e quando nós formos um. Sabe qual que é o grande problema da igreja evangélica do Brasil? É que a igreja evangélica, ela luta para trazer o perdido para dentro da igreja. Depois que ele traz o perdido para dentro da igreja, infelizmente ele faz de tudo para tirar essa pessoa de dentro da igreja. Depois que ele tira, a igreja vai orar, porque aí chama ele de rebelde, depois que fez tudo para ele sair da igreja, aí chama ele de rebelde. Aí depois vai fazer campanha para trazer ele de volta. É muita hipocrisia. Esse é o grande problema da igreja evangélica. Luta para trazer o perdido, depois que traz o perdido, faz de tudo para tirar ele de dentro da igreja. Faz de tudo. Depois que ele se perdeu, aí chama ele de rebelde.
Depois que chama ele de rebelde, vai fazer campanha para ver se ele volta para a igreja. É muita hipocrisia dessa igreja. Se nós não aprendermos a ser igreja, queridos, igreja de verdade, igreja que ama, a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sentem acolhida, amada. Sabe por que Zaqueu, queridos, Zaqueu, ele se apaixonou por Jesus, porque Zaqueu, ele era excluído. Zaqueu não sabia o que era um abraço. Está lá em Lucas, capítulo 19, Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje me convém. Zaqueu não sabia mais o que era um abraço, Zaqueu não sabia mais o que era um beijo, Zaqueu não sabia mais o que era estar ali junto. Ele foi aceito ali naquele lugar, daquele jeito que ele era. Sabe por que Zaqueu virou e falou assim: eu devolvo 4 vezes mais? Porque Zaqueu foi aceito por Jesus. A sociedade tinha excluído ele. Zaqueu não sabia mais que era um beijo, Zaqueu não sabia mais que era sentar na mesa. E Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E eu creio que no outro dia Zaqueu olhou e falou assim: ele dormiu lá em casa. Foi na minha casa que Zaqueu, foi na minha casa, não foi na casa dos religiosos, aqueles que se achavam alguma coisa. Aqui, queridos, então nós precisamos aprender aqui. Tinha tanta coisa que nós podíamos falar, queridos, só uma lição de casa. Lê João capítulo 17, que essa oração fala de mim, de você. Jesus fala assim: Pai, eu oro por aqueles que tu me destes. Essa oração fala de você, essa oração fala de mim, porque a sua vida e a minha vida foi dada para Ele. Então Jesus faz uma oração, fala assim: Pai, eu oro para que sejam um. Eu oro para que sejam um, queridos. Deixa eu falar algo aqui para vocês, talvez não dá tempo de eu terminar essa palavra, mas sabia que em Gênesis 1 até Gênesis 3, tinha 2 problemas ali, 2 problemas. Ah, pastor, só tinha o problema do pecado em Gênesis 3, quando o homem foi lá, comeu do fruto. Mas sabia que em Gênesis capítulo 1 já tinha um problema? Sabia disso? Ah, pastor, você vai criar uma heresia. Havia um problema da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Em Gênesis capítulo 3, havia o problema do pecado, mas em Gênesis capítulo 1, havia o problema da solidão. Agora, o problema do pecado, quem resolve é a cruz, não é você e nem eu, mas o problema da solidão. E a Bíblia fala assim: darei ao homem. Então quer dizer, quem vai resolver o problema da solidão são pessoas. Homem vai resolver o problema da solidão com a outra pessoa. Sabia disso? Então a Bíblia fala, queridos, não vou entrar muito em detalhes, não vou criar aqui um problema aqui. Deus já me olhando meio assustado. Deus resolve o problema do pecado com a cruz, e Deus resolve o problema da solidão com a outra pessoa. Sabe como que Deus vai resolver o problema da solidão? Dando uma outra pessoa. Não é bom que o homem esteja só. Havia um problema. Antes do pecado já tinha um problema, ou não? Porque se não fosse problema, Deus não tinha falado: não é bom que o homem esteja só. Não sei se está na sua Bíblia, mas está na minha. Pessoas precisam de Deus, mas precisa de pessoas. Você precisa de pessoa. Eu preciso de pessoas. Zaqueu aqui precisava, estar num lugar. E por último, queridos, coloca o 5º, para nós olharmos para o céu, lembrar da missão, da nossa missão. Qual que é a sua missão aqui na terra? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Lá em Gênesis 1:9, coloca Gênesis 1:9 para nós, e 10, Gênesis 1:9, coloca aí.
Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Está errado. É Atos, desculpa, é Atos. Quem falou Gênesis aí? Eu não. Será que o Brasil não está vendo? Vamos lá. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado aonde? Foi elevado aonde? Para os céus. Quer dizer que eles estavam olhando para onde? Para os céus. Eles olhavam uma nuvem que encobria. Jesus estava lá e Jesus foi levado aos céus, e eles olhando, e Jesus subindo, e eles parados olhando, Jesus subindo. Vamos lá, 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Para onde que eles olhavam, queridos? Para o céu. Enquanto ele subia, de repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco. Versículo 11. Que eles disseram: Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma. Olha aqui para mim. Olhar para o céu não é ficar parado. Olhar para o céu é se colocar em movimento. Eles ficaram tão aterrorizados que ficaram assim parados. Vieram e falaram assim: por que vocês estão parados olhando para o céu? Olhar para o céu é se colocar em movimento. O grande problema, querido, é que nós estamos olhando para o céu e estamos como igreja parados. Nós estamos paralisados. Nós não podemos ficar parados. O grande problema dessa geração é uma geração paralisada. Olha para o céu, mas fica parado. Eles vieram e falaram assim: por que vocês estão parados? Faz alguma coisa. Olhar para o céu é se colocar em movimento. Olhar para os céus, queridos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Olhar para o céu é espalhar os céus aqui na terra. Nós somos chamados a espalhar os céus aqui na terra. Espalhe o céu. Você foi chamado. Qual que é a sua missão e qual que é a minha missão? Olha comigo em Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Araguari, Uberlândia, Catalão, até os confins da terra. Você sabe o que é receber o Espírito Santo, querido? Qual que é a missão? Testemunhar a Cristo. É trazer os céus para a terra. É colocar a terra em movimento. É viver Jesus aqui na terra. É espalhar Jesus aqui na terra. Sabe o que é receber o Espírito Santo? Eu lembro que quando eu converti, eu falava assim: eu não vou ser crente igual esses crentes que ficam falando de Jesus, esses crentes enjoados. Eu não. Eu quero ser um crente light. Alguém já falou que quer ser um crente light, querido? Deixa eu te falar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo, você não é light. Você não é light. De repente você abre a boca, as pessoas te descobrem em qualquer lugar. Não parece, querido, mas eu faço 4 vezes por semana aula de spinning. Eu chego lá na bicicletinha, caladinho, coloco lá a minha aguinha, vou fazer aula. E de repente, esses dias foi aniversário da professora, eu lá caladinho e tal. De repente uma menina levantou e falou assim: aquele ali é pastor, ó, ele vai orar para todo mundo aqui. E aquela hora, Deus deu graça. Falei: olha, eu quero, antes de tudo, eu quero dar uma palavra. Porque pastor não pode ter oportunidade, né, querido? E de repente, aquela aula de spinning, todo mundo estava chorando. Falei: deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos aqui todos os dias pela manhã. Mas tem algo que é muito maior. E comecei a falar a palavra de Deus. Falei: olha, você está aqui, mas você tem enfrentado isso. E a professora: fala, Jeová. E para terminar, queridos, não dá tempo de nós continuarmos. Para nós terminarmos, sobe aqui, Cíntia, para nós. E para nós terminarmos agora, deixa eu só perguntar um negócio aqui.
Quem assistiu o filme Não Olhe para os Céus? Como chama aquele rapaz que representava os crentes? Aquele que foge à regra. Aquele rapaz cabeludinho, que sentava ali com a sua família e tal, cuidava da moça. Lembra não? Yuli, gente. Yuli? É Yuli? Tá certo, gente? É Yuli? Isso. Você sabe que eu gostei dele ter usado. Ele não parece, ele foge, né, a regra. Ele foge à regra, não foge? O jeito dele vestir e tal. Mas ele é representado de uma forma totalmente diferente do que as pessoas dizem. Eu estou despertando interesse em vocês assistir, né? Depois você tira a sua conclusão. Mas deixa eu só falar algo para você, para nós refletirmos agora, para refletir. Refletir e adianta só refletir e praticar. Primeira coisa, coloca ela para nós. Olhe para cima e confie em Deus, amém? Para onde que você deve olhar? Para cima. Segunda coisa, faça todo esforço para preservar a paz e a unidade. Tudo que partir de vós, tenha paz com todos. Kevin, chega aqui pertinho. A Bíblia diz, né, Kevin, né? Aquele que tem paz com Deus, né? Se partir de vós, né? Tenha paz com todos. Aqueles que têm paz serão chamados o quê? Filhos de Deus. Quer dizer que aqueles que criam paz é chamado de filhos. Quer dizer que os que provocam guerra é chamado o quê? Posso sentar lá, Kevin. A Bíblia diz assim, ó, aqueles que têm paz, né? Às vezes o Kevin fica rindo de mim, eu falo assim, Kevin, às vezes ele me fala, né, algumas coisas, eu falo, senta lá, porque aqueles que têm paz serão chamados filhos de Deus. Seguir a paz com todos. E para terminar, queridos, para nós orarmos agora. Terceiro, o que a Bíblia fala para mim e para você? Viva como uma testemunha de Jesus. Espalhe a luz por onde quer que você for. Espalhe a luz de Cristo. Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra nessa noite. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Queremos olhar para ti, Senhor, porque a tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que têm paz com o Senhor. Queridos, o Senhor te chama a olhar para os céus. Qual é a tenda que precisa ser tirada da sua vida? Qual é a tenda que precisa ser arrancada? Sabe, queridos, é tempo de nós olharmos para o céu. É tempo de nós olharmos para os céus. É tempo de nós olharmos para o Senhor. Bem-aventurado o homem que olha para o Senhor. Bem-aventurado o homem que não olha as circunstâncias, mas olha para o Senhor. Eu quero te convidar agora, você pedir, Senhor, eu quero olhar para a tua palavra, eu quero olhar para a tua promessa. Queridos, nesse ano de 2022, eu quero te convidar a mergulhar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a mergulhar nas promessas. Eu quero te convidar a mergulhar nas escrituras da palavra. Eu quero te convidar a mergulhar no profético. Eu quero olhar para ti, Senhor. Eu quero olhar para a tua palavra. Eu quero olhar para a tua palavra, Senhor. Não quero desviar os meus olhos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os meus olhos estejam em ti. Queridos, você pode dizer isso a Ele nessa noite. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados.
a tempestade passará e eu ficarei em pé. Você pode Eu dizer vou ao Senhor. olhar para o alto. Você pode se colocar E sobre os seus pés essa noite. acreditar nos teus cuidados. Você pode levantar a sua Vou mão me sobre os firmar sobre a rocha. A tempestade passará e eu ficarei em pé. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados. Vou me firmar sobre a rocha. A tempestade passará e eu ficarei em Isso, pé. diga ao Senhor. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados. Vou me firmar sobre a rocha. A tempestade passará e eu ficarei em pé. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Queremos sair das nossas tendas, a tenda da limitação, a tenda do comodismo, a tenda que nos limita. Queremos olhar para Ti, Senhor, e sejamos uma geração que olha para os céus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus projetos, que em 2022 você saia da tenda e olha para os céus. Que o Senhor te abençoe, te espera amanhã, pela manhã, e te espera às 18 horas, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus, aleluia.